Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto e hoje, vocês estão vendo aqui comigo, esse amiguinho aqui. Vocês lembram do Daniel, de aulas passadas? Ele ficou um pouco sumido, né? Pois é, ele deu uma crescidinha, né? E ele, tava com saudade, de voltar aqui para o estúdio, ajudar nas aulas. E ele vai ter uma palavrinha rápida com vocês. É com você, Daniel. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês lembram? Ai, meu Deus, cadê a câmera? Desculpa, pessoal novo aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês lembram de mim? Eu sou o Daniel, só que eu cresci bastante, né? Nessa pandemia que teve aí, eu estudei em casa, eu acessei lá o aplicativo, assisti às aulas na televisão, muito bacana, perguntei professores, tirei as dúvidas, eles me ajudaram. Agora eu voltei, não sou mais criança, agora eu sou pré-adolescente. Senti muita saudade. A aula de hoje vai ser sobre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Presta atenção na aula. Professor? Fala, Daniel. Segue a aula aí. Tá bom, Daniel. E você gostou de voltar aos estúdios? Está um pouco diferente? Ah, eu gostei sim, né? Tá diferente, né? Tá um pouco diferente de quando eu tirei minhas férias. Mas agora, vamos à aula, pessoal. Um beijo e boa aula aí, pessoal. Tchau! Então, alunos, como o Daniel ele falou, a questão do tema da nossa aula, a gente vai trabalhar aqui a questão do crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Mas como isso acontece? Eu vou fazer aqui uma pequena provocação, que eu vou trazer um slide e eu vou trazer um questionamento sobre esse tema. Vamos ao primeiro slide. Crescimento econômico, degradação ambiental e desenvolvimento sustentável. A pergunta é possível você ter um crescimento econômico sem causar a degradação ambiental? Você pode se desenvolver sem você consumir os recursos naturais de maneira predatória? Então, pessoal, esse é o nosso questionamento. Então, nós vamos trabalhar um pouco a questão sobre o que é o crescimento econômico e o que é a sustentabilidade, ok? Primeiro, vamos ver a questão do crescimento ou desenvolvimento econômico, tá ok? Próximo slide. Temos aí duas facetas que a gente costuma estudar bastante quando se fala de crescimento econômico, que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como se dá esses dois fatores? Então, pessoal, enquanto que o PIB ele trabalha unicamente a questão da produção das riquezas, é a soma de todos os bens, serviços que um país ele produz ao longo de um ano, através das suas regiões, dos seus estados. Por exemplo, o Brasil, tem lá região norte, sul, sudeste, e os estados, e cada estado é forte economicamente em alguma coisa. Tem estados que o forte é o turismo, tem estados que o forte é a produção de recursos minerais. Que então, você pega toda essa soma da produção de bens e de serviços, você tem o PIB. Só que o IDH, ele pega também essa questão da produção de riquezas, mas ele tem um olhar mais voltado também para as questões sociais, como educação, saúde, a questão do acesso à escola. Por quê? Não basta um país produzir muitas riquezas se essa riqueza não é aproveitada pela maior parte da sua população. Não adianta ter um país rico apenas economicamente, se socialmente o povo desse país tem escassez de acesso à escola, à saúde. Tá dando para entender, mais ou menos? Então, você tem que atrelar riqueza de um país com aquilo que ele fornece também para a sua população. E aí é que entra também a questão desse desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque quando você tem uma economia que não agride de maneira tão predatória o meio ambiente,
você tem também mais qualidade de vida também para as pessoas, tá bom? Então, a gente vai ver agora no próximo slide a questão que a gente viu aqui, a questão do crescimento econômico. Vamos ver agora a questão do desenvolvimento sustentável, tá? O texto fala assim, que é um processo, né, de desenvolvimento onde se procura um uso mais racional dos recursos naturais, visando a preservação desses recursos para gerações futuras. Basicamente, né, de maneira muito simples explicando, você produz um desenvolvimento onde você não vai agredir, né, de maneira tão intensa a natureza, e que você vai preservar, assim, os recursos naturais para as gerações futuras. Por quê? Do que adianta a gente crescer de maneira assim abrupta, né? A gente consome todos os nossos recursos naturais agora, daqui a 20, 30, 40 anos, os nossos filhos e netos não vão ter acesso, ou vão ter com acesso muito escassos, a alguns recursos muito úteis, como por exemplo a água, que é um dos recursos mais importantes que a gente tem e está cada vez mais escasso. Não só por uma questão geográfica, né? Porque, por exemplo, em algumas áreas o acesso à água ele é mais limitado do que outras áreas, que tem esse recurso de maneira mais abundante. Também tem a questão de um crescimento econômico desenfreado, onde às vezes você tem um consumo excessivo dessa água, tá ok? Isso afeta muito também a questão do meio ambiente, mas você parou para se perguntar, você aí já pensou com seus botões, afinal, o que é meio ambiente? Vamos ao próximo slide. Tá aí, eu tenho duas imagens. Tem imagem de uma floresta, tem ali um rio, né, bem bonito, e do outro lado temos uma vila, uma cidade, assim, cujo meio ambiente está degradado. Mas, professor, as duas imagens tratam de meio ambiente? Sim. Como assim? Pessoal, meio ambiente, explicando assim de maneira bem simples, é tudo que nos cerca. Não se trata somente de floresta, né? Por exemplo, a escola, onde você estuda, a sua sala de aula, a sua casa, esse estúdio aqui, também fazem parte do meio ambiente. Então, é importante a gente preservar o meio ambiente natural, por exemplo, que a gente vê muito na questão das florestas, dos rios, né, os lagos, para a nossa própria preservação também. Então, quando a gente costuma falar de preservar o meio ambiente, é em todos os aspectos, tanto as florestas, os recursos hídricos que nós precisamos, como também a questão de você ter uma melhor qualidade de vida e um crescimento econômico que tenha essa questão do viés sustentável. São as cidades em que preservam bastante a questão do uso da água, as matas, as florestas, tá ok? Então, apesar de todos os problemas que nós vemos ao longo do século, né, sobre a questão do meio ambiente, foram feitas várias conferências, sobretudo ali na segunda metade do século XX, em que os países eles começaram a perceber, poxa vida, a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão ambiental, porque um dia alguns recursos vão acabar, eles são finitos. O problema é o seguinte, é difícil você conciliar crescimento econômico com sustentabilidade, porque muitos países pobres, né, não desenvolvidos ou com uma indústria recente, eles queriam crescer, eles queriam atingir os patamares dos países mais desenvolvidos, os Estados Unidos, os países da Europa, como a Inglaterra, a França, a Alemanha. A questão é que, se todos os países obtivessem esse mesmo crescimento econômico, não teria mais recursos naturais para todo mundo. Então, tem esse problema. Os países que eles querem crescer, sim, economicamente, porém, tem a questão dos recursos naturais, que a maioria são finitos. E até aqueles que não são assim, finitos, se você não cuidar, você acaba tendo esse recurso de maneira imprópria, como, por exemplo, a água. A água é um recurso natural renovável. Porém, se você utilizar de maneira errada, você vai ter essa água poluída.
imprópria para você usar para algumas coisas, como por exemplo, o consumo, tá ok? Então, pessoal, a gente pode perceber como é complicado que essa questão de crescimento econômico versus sustentabilidade. Por quê? Porque cada país, né, cada povo, cada governante tem seus próprios interesses. E é muito complicado as pessoas elas quererem, como é que eu vou falar? Não ter um crescimento, né, ela se abster de ter um crescimento econômico em prol do meio ambiente. Isso é muito complicado, porque as pessoas têm interesses próprios, os países, as nações, os governos, as populações têm seus próprios interesses. E conciliar, né, crescimento com sustentabilidade é complicado, porque mexe com o interesse de muitas pessoas, ok? Mas assim, mesmo em meio a todos esses problemas, né, a questão de como é complicado você gerir crescimento econômico sem você usar os recursos naturais de maneira predatória, existem alguns casos pontuais de cidades que promovem uma maior sustentabilidade dentro do seu território. Isso melhora, inclusive, a qualidade de vida das pessoas. Vamos dar agora aqui alguns exemplos. Exemplo de cidades sustentáveis. Nós temos Vancouver, no Canadá, Malmo, acho que assim que se pronuncia, na Suécia, Baía de Caracas, no Equador, e também Curitiba, no Brasil, tá ok? Então, pessoal, como nós podemos perceber, é possível a gente ter uma qualidade maior de vida sem perder essa questão de você ter um desenvolvimento, porém, de maneira mais controlada, de maneira onde você não agrida o meio ambiente e nós possamos usar esses recursos naturais que são tão úteis para a nossa sobrevivência de maneira racional e que os nossos filhos e netos também possam usar. E uma coisa que eu acho que é bacana a gente falar é a questão da qualidade de vida, como que você apenas arborizar alguns ambientes, né, da cidade, você tem já o mínimo de qualidade. Porque eu fiz uma tomada externa sobre um pequeno trecho, né, que fica entre os bairros de Inhoaíba e de Campo Grande, da Zona Oeste, que são bairros que a gente conhece assim, que são muito quentes. Santa Cruz, Bangu, Padre Miguel. Quem mora nessas áreas, né, sabe que são áreas muito quentes, são bairros muito quentes. Mas uma coisa que eu percebi nesse trechinho que eu vou colocar para vocês aí. Vamos acompanhar. Então, pessoal, esse trechinho aí, ele é mais ou menos meia hora de caminhada entre Inhoaíba e o centro de Campo Grande, que é um bairro quente. Mas esse trechinho aí, vocês podem perceber que ele é bem arborizado, tem mato, tem árvores aí. E eu percebi que nesse trechinho, a temperatura ela é mais amena. À noite, que ela chega a esfriar. Aí eu pensei assim, puxa vida, se as cidades investissem, né, em arborização, em parques, se eles colocassem matas, se eles investissem nas matas ciliares que envolvem os rios, nós teríamos uma qualidade de vida maior, né? Fora também que a gente teria essa questão de você ter uma estética, né, de árvore, eu acho que bem bacana. E a gente pode perceber que essa área é uma área residencial, tá? E ela é próxima ao centro de Campo Grande, né? Que então, assim, que eu trouxe com esse pequeno trecho, né? Essa areazinha, que tem essa área de mata ali, né? Você vê como que o clima, ele é mais ameno. Então, se fosse investido, né, na questão de você arborizar as cidades, seria um meio entre tantos para tentar mitigar esse problema, tá bom? E aí, pessoal, como sempre, nós vamos encerrar com o nosso desafio. Vamos lá? Vamos ao próximo slide. Infelizmente, crescimento econômico geralmente é acompanhado de degradação ambiental. Porém, a partir da segunda metade do século XX, inicia-se de maneira mais intensa a discussão sobre o desenvolvimento econômico atrelado à preservação ambiental, a usar os recursos naturais de maneira consciente e não predatória.
trazendo com isso, né, um novo conceito de desenvolvimento chamado de, opção A, crescimento econômico desenfreado, opção B, desenvolvimento sustentável, ou opção C, desenvolvimento econômico zero. Tempo. Vamos lá, vamos à resposta. Desenvolvimento sustentável. Foi bastante falado na aula de hoje, né, pessoal? Então, alunos, muito obrigado, né? Hoje nós tivemos mais uma aula. Muito feliz por estar com vocês aí. O Daniel também voltou, né? Continuem assistindo às aulas, acessem o aplicativo Rio que Educa e até a próxima. Tchau!